Disseram que eu era velha demais para ser mãe. Mas a vida deu o troco de forma inesperada. Me chamo Rita, e se alguém me dissesse há 5 anos que eu estaria escrevendo esta história, eu teria rido com amargura. Não porque duvidasse da minha capacidade de contar histórias. Afinal, sou professora de português há quase 20 anos em uma escola pública aqui em Campinas, mas porque eu mesma não acreditava que minha vida pudesse ter um final feliz. Aos 42 anos, eu carregava dentro do peito um sonho que parecia cada vez mais distante. Ser mãe. Não era por falta de tentativas. Marcelo e eu tentávamos há 8 anos desde que nos casamos. 8 anos de expectativas frustradas, de calendários marcados, de vitaminas e tratamentos, de esperanças que nasciam e morriam a cada mês. Mas o pior de tudo não eram as decepções silenciosas que eu e Marcelo vivíamos na intimidade do nosso quarto. O pior eram os olhares, os comentários, as piadas que vinham disfarçadas de preocupação. E de todas as vozes que me machucavam, a mais cruel era a da minha cunhada Solange. Rita, você não acha que já passou da hora de aceitar a realidade? Ela disse durante o almoço de domingo na casa da minha sogra, 2 semanas antes do diagnóstico que mudaria tudo. Olha, não é por mal, mas você já está ficando, como posso dizer, madura demais para essas coisas. Eu segurava meu copo, de suco de laranja com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Marcelo, sentado ao meu lado, tensionou a mandíbula, mas eu toquei discretamente em seu braço. Nós já havíamos combinado. Não valia a pena criar caso. Já passou? Da validade, Rita. Solange continuou, rindo da própria piada enquanto olhava para os outros familiares em busca de aprovação. Bebê? Só se for de boneca, né? As risadas abafadas que se seguiram me cortaram como lâminas. Eu forcei um sorriso. Murmurei algo sobre ir ajudar na cozinha e me levantei da mesa. No banheiro, olhei para meu reflexo no espelho. Eu via uma mulher cansada com algumas rugas ao redor dos olhos, fios grisalhos que insistiam em aparecer mesmo com a tintura. Será que Solange estava certa? Será que eu estava sendo teimosa, agarrando-me a uma ilusão? Quando saí do banheiro, ouvi Solange falando baixo com minha sogra. Dona Marlene, a senhora não acha que deveria conversar com o Marcelo? Essa obsessão da Rita não é normal. Ela vai acabar adoecendo, ou pior, vai acabar perdendo o marido, por causa dessa teimosia. Fingi que não ouvi, mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante toda a semana. Teimosia. Obsessão. Palavras que me faziam questionar se eu conhecia a diferença entre persistência e desespero. Foi na quinta-feira seguinte que recebi o telefonema que mudaria tudo. Eu estava corrigindo redações dos meus alunos do 9º ano quando o telefone tocou. Era a doutora Fernanda, minha ginecologista. Rita, você pode vir ao consultório hoje à tarde. Chegaram os resultados dos seus exames. Algo no tom dela me fez o estômago revirar. Está tudo bem, doutora. Prefiro conversar pessoalmente. Pode ser às 4? Marcelo cancelou uma reunião importante para me acompanhar. Durante o trajeto até o consultório, nós mal falamos. Eu observava a paisagem urbana de Campinas passar pela janela, o trânsito, pesado da Avenida Norte-Sul, as árvores que insistiam em crescer entre o concreto, as pessoas apressadas nas calçadas, todas com seus próprios dramas e esperanças. Sinto muito, Rita, a doutora Fernanda disse, após nos explicar os resultados. Você tem insuficiência ovariana precoce. Seus óvulos... Bem, a reserva está muito baixa. As chances de uma gravidez natural são praticamente inexistentes. Praticamente inexistentes. As palavras pareciam flutuar no ar, sem sentido. Eu ouvia Marcelo fazendo perguntas sobre tratamentos, sobre opções, sobre fertilização in vitro, mas sua voz chegava até mim como um eco distante. Naquela noite, deitada na cama, eu finalmente chorei. Não o choro contido que eu vinha segurando, há meses, mas um choro profundo, ancestral, que parecia vir de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Marcelo me abraçou sem dizer nada, e eu soube que ele também estava sofrendo, mesmo tentando ser forte por mim. Talvez a Solange esteja certa, murmurei contra seu peito.
Talvez eu devesse aceitar que não foi para ser. Marcelo se afastou o suficiente para me olhar nos olhos. Rita, você acredita mesmo nisso? Eu não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a janela do quarto, onde a lua cheia iluminava o pequeno jardim que cuidávamos juntos. Havia um pé de pitanga que plantamos no primeiro ano de casados, na esperança de que nossos filhos um dia pudessem colher seus frutos. Não sei mais em que acreditar, sussurrei. Mas, no fundo, mesmo com toda a dor, algo dentro de mim se recusava a desistir. Uma chama pequena, quase imperceptível, mas que continuava brilhando. Talvez fosse teimosia mesmo, como Solange dizia, ou talvez fosse aquilo que minha mãe costumava chamar de força de mulher nordestina. Mesmo eu tendo nascido em São Paulo, carregava o sangue guerreiro dos meus avós de Petrolina. Naquela madrugada, tomei uma decisão. Não sabia ainda como, mas eu ia lutar. Nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. 3 semanas se passaram desde o diagnóstico, e eu ainda não havia contado para ninguém da família. Marcelo respeitava minha decisão, mas eu sentia o peso do silêncio crescendo entre nós. Ele tentava manter a normalidade, mas eu percebia como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele achava que eu não estava olhando. Foi numa manhã de sábado, enquanto regava as plantas do jardim, que tomei coragem para fazer a ligação que vinha adiando. O pé de pitanga estava florindo. Pequenas flores brancas que pareciam estrelas contra as folhas verdes. Minha mãe sempre dizia que as plantas sentem nossas emoções, e eu queria acreditar que aquela florada era um sinal. Doutora Fernanda? Sou eu, Rita. Quero tentar a fertilização in vitro. Do outro lado da linha, percebi uma pausa. Rita, você tem certeza? Considerando sua idade e o diagnóstico, as chances são muito baixas, e o tratamento é bastante invasivo. Eu preciso tentar. Pelo menos uma vez. Está bem. Vou encaminhá-la para o Dr. Roberto. Ele é especialista em reprodução assistida. Mas, Rita, você conversou com seu marido? Com a família? Vocês vão precisar de apoio. Apoio. A palavra ecoou na minha mente depois que desliguei. Olhei para Marcelo, que estava consertando a torneira da área de serviço. Ele sempre foi habilidoso com as mãos. Conseguia consertar qualquer coisa quebrada, exceto a parte quebrada dentro de mim. Marcelo, chamei, e ele ergueu os olhos do que estava fazendo. Marquei uma consulta com um especialista em fertilização. O rosto dele se iluminou de uma forma que eu não via há meses. Sério? Quando? Terça-feira. Você vai comigo? Ele largou a chave de fenda e veio até mim, me abraçando com força. Claro que vou. Nós vamos fazer isso juntos. Mas nem todos reagiram da mesma forma quando finalmente decidimos contar. O almoço de domingo na casa da minha sogra se tornou um campo de batalha silencioso. Vocês estão loucos, Solange disse, cortando o bolo de cenoura com mais força do que o necessário. Rita, você tem 42 anos. Você já parou para pensar nos riscos? E se algo der errado? E se você... Solange. Marcelo interrompeu, o tom de voz mais duro do que eu já havia ouvido. Chega! Não, Marcelo, alguém precisa falar. Vocês estão gastando dinheiro que não tem com essa ilusão. E quando não der certo, quem vai pagar os pedaços? Eu senti como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Ilusão? Desculpa, Rita, mas é isso mesmo. Você está se agarrando a uma fantasia. Aceita que vocês podem ser felizes sem filhos. Olha eu e o Fernando. Temos uma vida ótima. Dona Marlene, minha sogra, quebrou o silêncio pesado. Solange, você não sabe o que está falando. Cada família tem sua jornada. Jornada? Solange riu, mas era uma risada amarga. Isso é teimosia, não jornada. E no final, quando tudo desmoronar, não venham chorar aqui. Saí da mesa sem dizer uma palavra. No banheiro, olhei novamente para meu reflexo no espelho. Dessa vez, porém, vi algo diferente. Os mesmos fios grisalhos, as mesmas rugas, mas havia uma determinação em meus olhos que não estava lá antes. Quando voltei para a sala, a conversa tinha mudado de assunto,
Mas o clima permanecia tenso. Marcelo me olhou com preocupação, mas eu apertei sua mão debaixo da mesa, sinalizando que estava bem. Na terça-feira, conheci o Dr. Roberto. Ele era um homem de uns 50 anos, com um sorriso gentil e uma forma direta de falar que me tranquilizou imediatamente. Vou ser honesto com vocês, ele disse, após analisar meus exames. As chances são de cerca de 15%. É baixo, mas não impossível. O tratamento será intenso, com hormônios, injeções diárias, monitoramento constante. Vocês estão preparados? Marcelo e eu nos entreolhamos. 15%. Era pouco, mas era mais do que zero. Doutor, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que esperava. Eu tenho ensinado adolescentes há 20 anos. Se tem uma coisa que aprendi é que às vezes 15% é tudo o que você precisa para mudar uma vida. Ele sorriu. Então vamos começar. Nas semanas seguintes, minha rotina mudou completamente. Injeções às 6 da manhã, exames de sangue semanais, ultrassons para monitorar os folículos. Marcelo aprendeu a aplicar as injeções quando eu não conseguia fazer sozinha. Suas mãos gentis e palavras de encorajamento se tornaram minha âncora. Mas foi durante uma das consultas que encontrei alguém que mudaria minha perspectiva sobre tudo. Na sala de espera, reconheci uma voz familiar. Rita? Rita Santos? Era Sueli, minha colega de escola primária. Não nos víamos há anos, mas ela estava ali, com a mesma expressão esperançosa que eu carregava. Sueli, o que você está fazendo aqui? A mesma coisa que você, imagino. Ela riu, tentando realizar um sonho que todo mundo acha impossível. Descobri que Sueli, agora com 44 anos, estava na sua terceira tentativa de fertilização. Ela tinha passado por 2 abortos espontâneos e estava determinada a não desistir. Sabe o que minha sogra me disse semana passada? Ela contou, enquanto esperávamos ser chamadas, que eu deveria me contentar em ser madrinha dos sobrinhos, que mulher da minha idade deveria pensar em ser avó, não mãe. Nós rimos juntas, mas era uma risada que carregava dor. Rita, Sueli disse segurando minha mão, não importa o que os outros digam, seus sonhos são seus. E enquanto houver 15% de chance, há 100% de esperança. Saí da consulta naquele dia com algo que eu não tinha há meses, uma amiga que entendia minha jornada. Alguém que não me julgava, que não me achava louca ou teimosa. Alguém que, como eu, havia decidido que valia a pena lutar pelo impossível. 2 meses no tratamento, e eu já não me reconhecia mais. As injeções diárias de hormônios haviam transformado meu corpo em algo estranho, inchado, sensível. Meu humor oscilava como uma gangorra. Num momento eu estava eufórica, no outro, chorava sem motivo aparente. Marcelo caminhava na ponta dos pés ao meu redor, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Rita, você tem certeza de que está bem? Ele perguntou numa manhã de quinta-feira, quando me encontrou chorando no banheiro depois de quebrar uma xícara. Não sei mais o que é estar bem, respondi, enxugando o rosto com as costas da mão. Meu corpo não é mais meu, Marcelo. Eu me sinto como uma estranha dentro da minha própria pele. Ele me abraçou e eu senti como seus músculos estavam tensos. O tratamento estava cobrando o seu preço dele também, eu percebia. As contas médicas se acumulavam. Ele trabalhava até mais tarde para compensar as horas perdidas me acompanhando aos médicos e ainda tinha que aguentar meus surtos hormonais. Na escola, meus alunos começaram a notar mudanças. Eu, que sempre fui conhecida por minha paciência e bom humor, agora me irritava facilmente. Durante uma aula sobre pronomes pessoais, a pequena Gabriela, de 14 anos, fez uma pergunta, simples que eu não escutei direito por causa do zunido constante no meu ouvido. Outro efeito colateral. Professora, a senhora está bem? A senhora parece triste, ela disse. E toda a turma se voltou para mim com olhares preocupados. Eu tentei sorrir, mas senti os olhos se enchendo de lágrimas. Estou bem, Gabriela, só um pouco cansada. Depois, da aula, ela se aproximou da minha mesa. Professora, minha mãe diz que quando a gente está triste, é porque a gente está precisando de alguma coisa.
A senhora está precisando de alguma coisa? A pergunta me desarmou completamente. Sim, eu estava precisando de alguma coisa. Estava precisando acreditar que tudo aquilo faria sentido no final. Foi naquela tarde que recebi uma ligação de Sueli. Ela estava chorando do outro lado da linha. Rita, não deu certo de novo. Minha terceira tentativa falhou. Meu coração se apertou. Sueli, eu sinto muito. Onde você está? No consultório ainda. Você pode vir me buscar? Eu não consigo dirigir assim. Encontrei Sueli no estacionamento da clínica, sentada no banco do motorista com o rosto inchado de tanto chorar. Ela entrou no meu carro e desabou no meu ombro. 44 anos, Rita. 3 tentativas. Quanto tempo mais eu vou desperdiçar com essa ilusão? A palavra ilusão me fez estremecer. Era exatamente a mesma palavra que Solange havia usado. Não é ilusão, Sueli. É esperança. É diferente. É? Como você pode ter tanta certeza? Eu não tinha resposta. Naquele momento, segurando minha amiga enquanto ela chorava, eu mesma questionei tudo. Talvez nós duas fossemos duas loucas se torturando por algo que nunca ia acontecer. Levei Sueli para casa e, no caminho de volta, parei numa igreja pequena no centro de Campinas. Não sou muito religiosa, mas algo me puxou para dentro daquela igreja quase vazia. Sentei-me no último banco e, pela primeira vez em meses, orei, de verdade. Por favor, sussurrei, as palavras saindo do fundo da minha alma. Se não for para ser, me dê forças para aceitar. Mas se for, me ajude a aguentar até o final. Quando cheguei em casa, Marcelo estava na cozinha preparando o jantar. Ele me olhou com aquele jeito carinhoso que sempre me derretia. Como está a Sueli? Destruída. O tratamento dela não deu certo. Ele parou de mexer o refogado e se virou para mim. E você? Como está se sentindo? Com medo, admiti. Muito medo. E se eu estiver fazendo a coisa errada? E se eu estiver destruindo nossa vida por causa de uma fantasia? Marcelo desligou o fogão e veio até mim. Segurou meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. Rita, você lembra da nossa lua de mel em Morro de São Paulo? Eu assenti, confusa com a mudança de assunto. Lembra daquela trilha que fizemos até o farol? Você queria desistir no meio do caminho. Estava cansada, o sol estava muito forte. Mas eu disse que a vista lá de cima valia a pena. Lembro. E quando chegamos lá, você disse que nunca tinha visto nada tão bonito na vida, que valeu cada passo difícil. Eu sorri, lembrando daquele momento. A vista realmente tinha sido espetacular. Às vezes, ele continuou, a gente precisa confiar que a vista lá de cima vai valer a pena, mesmo quando a trilha está difícil. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir tranquila. Mas 2 dias depois, durante o ultrassom de controle, Dr. Roberto franziu o senho. Rita, seus folículos não estão respondendo como esperávamos. Vamos precisar aumentar a dosagem dos hormônios. Mais hormônios. Mais efeitos colaterais. Mais chances de me transformar numa pessoa irreconhecível. Doutor, perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Qual é, honestamente, a chance de dar certo com essa dosagem maior? Ele tirou os óculos e limpou as lentes, ganhando tempo. Uns 8%. 8%. Menor ainda do que antes. Olhei para Marcelo, que estava sentado ao meu lado, segurando minha mão. Vi nos seus olhos o mesmo medo que eu sentia. Nós continuamos, eu disse, e a determinação na minha voz me surpreendeu. Vamos até o final. Saímos da consulta em silêncio. No carro, Marcelo ligou o rádio, e uma música antiga começou a tocar. Era Começar de Novo, do Ivan Lins. Minha mãe costumava cantar essa música quando eu era criança. Todo momento pode ser um novo começo. Cantei baixinho junto com a música. Marcelo sorriu e apertou minha mão. Então vamos começar de novo, amor. Quantas vezes for preciso. Naquela tarde, plantei uma muda de jasmim ao lado da pitangueira.
2 plantas, 2 esperanças crescendo lado a lado no meu pequeno jardim. Se uma não florescesse, talvez a outra florescesse por ambas. 3 semanas depois, eu estava sentada na mesa de jantar, com um exame de sangue nas mãos trêmulas. Dr. Roberto havia ligado pedindo para eu ir ao consultório na manhã seguinte, mas se recusou a dar o resultado pelo telefone. É melhor conversarmos. Pessoalmente, foi tudo que disse. Marcelo chegou do trabalho e me encontrou ainda olhando fixamente para o papel como se pudesse decifrá-lo através da força de vontade. Amor, o que aconteceu? Ele quer que eu vá amanhã. Não quis falar nada por telefone. Vimos no rosto um do outro o mesmo pensamento. Médicos só fazem isso quando as notícias são ruins. Naquela noite dormimos abraçados, mas eu senti como Marcelo ficou acordado durante horas. Eu fazia que dormia, mas minha mente não parava. Aos 42 anos, depois de 8% de chance, depois de meses de injeções e lágrimas, seria este o fim da estrada? A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e fria. Maio em Campinas às vezes traz essa melancolia que combina perfeitamente com finais tristes. No carro, a caminho da clínica, nenhum de nós falou. O rádio tocava baixinho, mas eu nem prestava atenção na música. Independente do que o doutor disser, Marcelo quebrou o imuci para silêncio quando estávamos quase chegando. Nós vamos ficar bem. Nós vamos encontrar nosso caminho. Eu apenas apertei sua mão. Na sala de espera, reconheci algumas mulheres que já havia visto antes. Todas com a mesma expressão ansiosa, todas lutando suas próprias batalhas silenciosas. Uma delas, bem mais jovem que eu, chorava discretamente enquanto folheava uma revista. Pensei em dizer alguma coisa, mas as palavras não vieram. Rita Santos? A enfermeira chamou. Dr. Roberto estava sentado atrás de sua mesa, com meu prontuário aberto à frente. Ele nos cumprimentou com um aceno de cabeça, mas seu rosto não entregava nada. Sente-se, por favor. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Rita, ele começou, e eu me preparei para o pior. Você está grávida. As palavras ficaram flutuando no ar. Grávida. Eu olhei para Marcelo, que estava pálido, depois de volta para o médico. Como assim? O beta-HCG deu positivo. Você está grávida de aproximadamente 5 semanas. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago, mas de alegria. Marcelo começou a chorar primeiro, e então eu também desabei. Anos de tentativas, meses de tratamento, 8% de chance. E finalmente... Mas, doutor, consegui dizer entre as lágrimas. Tem mais alguma coisa? Eu vejo no seu rosto. Ele sorriu, e pela primeira vez vi um brilho diferente em seus olhos. Na verdade, tem sim. Você está grávida de gêmeos. O mundo parou. Gêmeos. 2 bebês. Depois de tanto tempo sem nenhum, agora seriam 2 de uma vez. Gêmeos, repeti, como se as palavras fossem estrangeiras. 2 sacos gestacionais bem implantados. Por incrível que pareça, seus óvulos reagiram melhor do que qualquer um de nós esperava. Saímos da consulta em estado de choque. No corredor, Marcelo me abraçou com tanta força que pensei que fosse me quebrar. Rita, você conseguiu. Nós conseguimos. Mas mesmo em meio à alegria, uma preocupação me atormentava. Como contar para a família? Especialmente para Solange, que havia sido tão cruel comigo durante todo esse tempo? Decidimos que contaríamos no almoço de domingo, como sempre fazíamos. Mas primeiro, eu precisava processar a notícia. Durante todo o fim de semana, caminhei pelo jardim, olhando para a pitangueira e o jasmim que estavam florescendo juntos. 2 pequenos milagres crescendo lado a lado. Domingo chegou rápido demais. Sentados à mesa da sogra com Solange e Fernando, também presentes, eu sentia o exame na bolsa como se pesasse toneladas. A conversa seguia o roteiro habitual. Trabalho, vizinhos, o preço das coisas.
Solange estava particularmente animada, falando sobre uma viagem que estava planejando para o Nordeste. Você não acha, Rita? A gente na nossa idade precisa aproveitar a vida, viajar, conhecer lugares, sem responsabilidade de criança, né? Ela disse, rindo da própria piada. Solange, Fernando, seu marido, disse baixinho. Para com isso. Para com o quê? Estou só dizendo que vocês podem aproveitar a vida agora que pararam com essa tentativa maluca de ter filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Marlene parou de comer, Fernando olhou para o prato, Marcelo tensionou a mandíbula. Maluca? Perguntei, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Ai, Rita, você sabe que eu falo por carinho. Mas vocês gastaram tanto dinheiro, tanto tempo, se machucaram tanto. Para quê? Já está na hora de aceitar a realidade e partir para outra. Senti algo se acender dentro de mim. Uma força que eu não sabia que possuía. Peguei o exame na bolsa e coloquei sobre a mesa. Que realidade, Solange? Ela olhou para o papel confusa. O que é isso? É meu exame de sangue de ontem. Quer ler? O rosto dela mudou enquanto lia. Fernando se inclinou para ver também, e seus olhos se arregalaram. Você está... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Grávida, de gêmeos. O silêncio, que se seguiu, foi ainda mais profundo que o anterior. Dona Marlene começou a chorar. Fernando engasgou com o refrigerante, e Solange ficou branca como papel. Gêmeos? Dona Marlene sussurrou. 2 netos de uma vez só, Dona Marlene, Marcelo disse, sua voz carregada de emoção e orgulho. Solange se levantou abruptamente da mesa e saiu da sala. Eu a segui até a varanda onde ela estava encostada, no parapeito, olhando para o jardim. Solange. Ela se virou, e vi que seus olhos estavam vermelhos. Eu sinto muito, Rita. Muito mesmo. Por quê? Por ter sido tão cruel. Por ter tentado te fazer desistir. Ela pausou, engolindo em seco. Por ter tido inveja de você. A confissão me deixou sem palavras. Inveja? Você nunca desistiu. Mesmo quando todos nós, inclusive eu, te dissemos que era impossível. Você continuou lutando. Suas lágrimas começaram a cair. Eu desisti de tantas coisas na minha vida, Rita. Sonhos, planos, esperanças. E ver você persistindo me lembrava do que eu deveria ter feito, mas não tive coragem. Naquele momento, entendi que a crueldade de Solange não tinha nada a ver comigo. Era sobre ela mesma, suas próprias frustrações e arrependimentos. Solange, não é tarde para começar de novo. Nunca é. Ela me olhou com aquele sorriso triste que eu conhecia tão bem. Para você, talvez. Você é mais corajosa do que eu. Não sou corajosa. Só sou teimosa mesmo. Eu ri. E ela riu junto. A teimosia mais bonita que eu já vi. Voltamos para dentro de mãos dadas, como 2 cunhadas que finalmente haviam se entendido. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda de casa, com uma barriga imensa que parecia ter vida própria. Os gêmeos se mexiam constantemente, como se estivessem ansiosos para conhecer o mundo. Marcelo havia instalado uma rede na varanda, e eu passava as tardes ali, observando meu jardim que nunca esteve tão florido. A pitangueira estava carregada de frutos vermelhos, e o jasmim exalava um perfume doce que se espalhava por toda a casa. Era como se as plantas também estivessem celebrando a chegada dos bebês. Como estão os nossos bagunceiros hoje? Marcelo perguntou, chegando do trabalho com um sorriso que não saía do rosto há meses. Agitados. Acho que eles sabem que está chegando a hora. Dr. Roberto havia marcado a cesárea para a semana seguinte. Uma gravidez gemelar aos 42 anos exigia cuidados especiais, mas tudo estava correndo perfeitamente. Você é um milagre da medicina moderna, ele brincara na última consulta. O telefone tocou, e Marcelo atendeu. Era Sueli. Rita, adivinha?
Sua voz do outro lado da linha transbordava alegria. Deu positivo. Minha quarta tentativa deu certo. Comecei a chorar de alegria. Sueli, aos 45 anos, também havia conseguido. Sua perseverança havia sido recompensada. Você me inspirou, Rita. Quando vi você grávida de gêmeos, pensei, se ela conseguiu, eu também posso. Depois que desliguei, fiquei pensando em como a vida dá voltas estranhas. Há um ano, eu estava convencida de que meu sonho era impossível. Agora, não só estava prestes a ser mãe, como tinha inspirado uma amiga a não desistir de seu próprio sonho. Na quinta-feira, véspera da cesárea, toda a família veio me visitar. Dona Marlene chegou com uma mala cheia de roupinhas de bebê, que ela mesma havia bordado. Para meus netos, ela disse, emocionada. Solange apareceu na hora do jantar, carregando 2 mantas de tricô azul e rosa. Nos últimos meses, ela havia se transformado completamente. Não só tinha parado com os comentários maldosos, como havia se tornado minha maior defensora. Como você está se sentindo, Rita? Ansiosa, com medo, feliz, tudo ao mesmo tempo. É normal. Ela começou, depois parou. Desculpa, esqueci que eu nunca passei por isso. Solange, eu disse segurando sua mão. Você ainda... Pode. Se é isso que você quer, ainda pode. Ela sorriu, mas era um sorriso melancólico. Talvez em outra vida. Nesta, vou me contentar em ser a tia mais coruja do mundo. Naquela noite, Marcelo e eu ficamos acordados até tarde, conversando sobre os nomes dos bebês. Havíamos decidido. Lucas e Breno. Nomes simples, brasileiros, que carregavam força e esperança. Você tem medo? Ele perguntou, acariciando minha barriga. Muito. E você? Também. Mas é um medo bom, sabe? Um medo de quem está prestes a ganhar o mundo. A manhã de sexta-feira chegou clara e ensolarada. No caminho para o hospital, passei pelo centro de Campinas, pelas ruas que eu conhecia desde criança. Tudo parecia diferente, como se eu estivesse vendo a cidade com novos olhos. Não era mais a mulher que duvidava de si mesma, que se deixava abalar pelas palavras cruel dos outros. Era uma mulher que havia lutado pelo impossível e vencido. Na sala de cirurgia, enquanto o Dr. Roberto se preparava, segurei a mão de Marcelo com força. Qualquer coisa que aconteça, sussurrei, foi valendo a pena. Vai dar tudo certo, ele respondeu, beijando minha testa. E deu. Às 10h32, Lucas veio ao mundo chorando alto. 2 minutos depois, Breno o seguiu, mais calmo, como se já soubesse que seu irmão havia anunciado sua chegada. Quando colocaram os 2 no meu peito, eu finalmente entendi o que minha mãe costumava dizer. Filho é pedaço da gente que anda solto pelo mundo. Ali estavam eles, 2 pedaços de mim e do Marcelo, 2 milagres que quase não aconteceram. Olha só, Dr. Roberto disse tirando a máscara. 2 bebês perfeitamente saudáveis. Peso ideal, reflexos normais. Vocês fizeram um belo trabalho. Nos dias que se seguiram, o quarto do hospital virou uma festa permanente. Sueli veio me visitar com sua barriga ainda pequenina de 2 meses. Meus alunos mandaram um cartão gigante assinado por toda a escola. Dona Marlene não saía do lado dos netos. E Solange. Solange se transformara na tia mais dedicada que alguém poderia imaginar. Ela chegava de manhã e só ia embora à noite, ajudando com as mamadas, trocando fraldas, cantando cantigas de ninar com uma ternura que eu nunca imaginei que ela possuísse. Você sabe, ela me disse numa tarde, enquanto balançava Lucas no colo. Eu acho que preciso pedir desculpas para mais gente na minha vida. Vocês me ensinaram que nunca é tarde para mudar. 3 meses depois, eu estava de volta à varanda, amamentando os gêmeos enquanto observava meu jardim. A pitangueira e o jasmim haviam crescido juntos, seus galhos se entrelaçando como se fossem uma planta só. Satisfeita? Marcelo perguntou, sentando ao meu lado. Olhei para Lucas e Breno, que mamavam tranquilamente, olhinhos fechados, completamente.
confiantes de que o mundo era um lugar seguro. Olhei para meu marido, que não tinha mudado apenas de papel, de marido para pai, mas havia se tornado uma versão ainda melhor de si mesmo. Olhei para meu jardim, onde duas plantas diferentes haviam encontrado uma forma de crescer juntas. Mais do que imaginei que seria possível, respondi. E era verdade. Aos 43 anos, eu havia aprendido que a idade é apenas um número, quando se trata de sonhos. Que persistência não é teimosia, é fé. Que às vezes o caminho mais difícil leva aos destinos mais bonitos. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Campinas e meus filhos dormiam em meus braços, eu soube que havia encontrado meu lugar no mundo. Não era apenas como professora, esposa ou filha. Era como mãe. Finalmente, eu era mãe. E sim, como eu suspeitava desde o início, valeu cada lágrima, cada injeção, cada palavra cruel que tive que engolir. Valeu cada momento de dúvida, cada madrugada insone, cada centavo gasto. Disseram que eu era velha demais para ser mãe, mas a vida, generosa e sábia, me provou que sonhos não têm data de validade. Lucas se mexeu em meus braços, abriu os olhinhos e me olhou como se me reconhecesse desde sempre. Sorri para ele e juro que vi um sorriso de volta. Oi, meu amor, sussurrei. Mamãe te esperou a vida toda. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.